Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Fate Stay Night ou Food Wars. Shokugeki no Soma, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Parcasious. Links na descrição do vídeo. O destino continua cozinhando. Capítulo 1. E o que era, e o que era, e o que era, Shirou murmurou enquanto coçava a nuca. Tem que estar por aqui em algum lugar. Shirou suspirou. Já fazia uma semana desde seu fatídico encontro com Jishiro, que era em Londres. O homem era realmente estranho, com a postura curvada e relaxada mesmo depois de ter derrubado Shirou acidentalmente na praça do mercado de Londres. Claro que Shirou não se importou com o pequeno incidente, mas foi quando os olhos de Jishiro que era se arregalaram e sua postura ficou repentinamente rígida que Shirou começou a se preocupar. Jishiro apenas o encarou imóvel, com as pupilas dilatadas e o rosto empalidecendo enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Shirou se levantou e caminhou hesitante até o homem. Esse seu ombro, disse Jishiro sem aviso. Posso vê-lo? Sem saber o que fazer, Shirou obedeceu e arregaçou a manga de sua camisa azul e branca favorita, revelando a pequena marca de nascença em forma de estrela em seu ombro. De repente, Jishiro abraçou Shirou com tanta força que quase o esmagou. Shirou, eu não consigo acreditar, disse Jishiro, enxugando os olhos. Nenhuma outra palavra saiu da boca de Jishiro, em vez disso, seu aperto em Shirou se intensificou. Shirou sentiu os olhares da multidão ao redor e não pôde evitar um leve desconforto. No entanto, ele envolveu Jishiro em seus braços e deu ao homem o tempo necessário para se recompor. 5 minutos depois, Jishiro finalmente soltou Shirou. Quem é você? Foi a primeira coisa que Shirou perguntou. A postura de Jishiro relaxou e seu humor pareceu ter melhorado a um nível sem precedentes. Um sorriso adornava seu rosto, algo que Shirou não pôde deixar de admirar, pois combinava tão bem com seus longos cabelos escuros, penteados para trás, exceto por uma mecha de franja que caía sobre seu rosto até o queixo. O olhar penetrante de Jishiro suavizou-se, e uma mão ergueu-se para bagunçar a barba rala em seu queixo enquanto sua mente buscava uma resposta para a pergunta de Shirou. Eu sou Jishiro que era, disse Jishiro enquanto desamassava seu uniforme branco de chefe profissional. E eu sou seu pai. Atônito, Shirou não resistiu quando Jishiro o arrastou para uma clínica médica local para fazer um teste de paternidade. 2 semanas depois, o resultado foi positivo. Por uma feliz coincidência, Shirou e sua mãe estavam em uma excursão por Fuyuki quando o grande incêndio causado pela Quarta Guerra do Santo Graal ocorreu. Durante anos, Jishiro que era acreditou que ambos estivessem mortos, mas Shirou quebrou essa crença em um único dia. Jishiro que era, na época, ficou com o coração partido com a notícia e afogou suas mágoas cozinhando e cuidando do irmão mais novo de Shirou, Ismail que era. Não foi nenhuma surpresa para ninguém que, após o teste de paternidade ser confirmado, Jishiro tenha convidado Shirou para visitá-los em casa. Depois de uma breve explicação para Rin e saber, Shirou retornou ao Japão. Shirou deixou os ombros caírem. Acho que estou perdido. Olhando ao redor da rua em que Shirou se encontrava naquele momento, ele não conseguia compreender a rapidez com que as coisas haviam se intensificado após o encontro com seu pai biológico, Jishiro que era. Era realmente estranho para ele, não tinha experiência em ser um irmão mais velho, nem sabia como deveria agir perto de Jishiro. Sentia como se estivesse se intrometendo em uma vida que já era equilibrada. Por um breve instante, Shirou se perguntou se não teria sido melhor se não tivesse esbarrado com Jishiro naquela fatídica noite londrina. Antes que pudesse pensar mais sobre o assunto, uma grande multidão o cercou repentinamente, forçando-o a seguir o fluxo. Braços o roçavam e ombros o empurravam para frente enquanto ele lutava contra a multidão implacável. Droga, saia da minha frente, disse uma mulher, empurrando Shirou para o lado. Você não sabe que ele voltou?
Isso me dá ainda mais motivos para fazer isso. De repente, um homem puxou a mulher que estava ali antes e a ultrapassou. Seu desgraçado! A mulher gritou furiosa e continuou andando. Ao redor de Shirou, conversas semelhantes aconteciam, todas sobre seu retorno. Não demorou muito para que a multidão se dispersasse, e todos entrassem em um único restaurante com pratos do dia bem em frente a ele. Levantando o olhar do papel que tinha na mão, Shirou entrou na loja a contragosto. E assim começou o primeiro dia de Shirou no restaurante Yukiera. Capítulo 2. Era uma loja com pratos do dia, algo comum no bairro por onde Shirou acabará de passar, mas, pela rapidez com que as pessoas entravam e saíam, parecia mais um restaurante de fast food. Todas as mesas estavam ocupadas e a fila para o caixa aumentava a cada segundo. Shirou coçou a nuca e começou a repensar sua decisão de se encontrar com o restante da família, mas sabia que não podia voltar atrás agora. Rin e Saber certamente voltariam ao Japão para buscá-lo, como prometido, depois de resolverem alguns problemas na torre do relógio, principalmente a desculpa para sua partida repentina. Ele entrou na loja e sentou-se rapidamente quando uma cadeira perto da mesa de atendimento ficou disponível. Espero que tenham gostado. Uma voz cortou o ar em meio à multidão. Shirou fixou o olhar na direção da voz e não conseguiu fazer nada além de arregalar os olhos, a visão diante dele o deixando sem palavras. Soma Yukiera, de cabelos castanho-avermelhados e olhos castanho-dourados, tinha uma semelhança impressionante com Shirou. Se antes Shirou tinha dúvidas sobre sua origem, mesmo com o suposto teste de paternidade, essas dúvidas se dissiparam diante de tamanha similaridade. Até mesmo o jeito como sorriam ao ver os outros comerem era parecido. No centro de toda a confusão, no balcão da frente do Yukiera, estava Yukiera Jishir. O homem se movia com tanta graça, habilidade e rapidez que não seria incomum que outros pensassem que ele estava agindo abaixo de sua posição. Na verdade, ele provavelmente estava, a julgar pelas informações que sutilmente se filtravam em sua mente através da faca que Jishir empunhava na mão direita. A análise estrutural, uma habilidade que só Shirou Emiya possuía, permitindo-lhe julgar toda a história e o conceito de qualquer objeto que seus olhos contemplassem. E agora, seus olhos lhe revelavam a paixão e a tristeza imbuídas na faca de Jishir. Sua paixão pela culinária, alimentada pelo amor de sua vida, e a subsequente tristeza quando o grande incêndio a levou. De maneira semelhante, Shirou era como Jishir. Shirou era uma lâmina forjada no fogo e temperada na batalha, mas, da mesma forma, recebeu um propósito quando tudo estava perdido. Um propósito pelo qual ele ainda lutava, embora constantemente encontrasse muita tristeza. Assim como Jishir encontrou propósito em sua culinária e em Soma, Shirou encontrou propósito em seus ideais e em Kiritsugu. Jishir refogou a mistura de legumes fritos e carne macia na panela funda que segurava com a mão direita e, prontamente, despejou uma dose de vinho com a esquerda no prato. O vinho, diferentemente da água, realça plenamente o sabor de qualquer carne. Tomemos como exemplo as propriedades da água em sua composição química. Da mesma forma que a água não se mistura com o óleo devido à sua composição química e maior densidade, o vinho, uma bebida alcoólica, quebra essa barreira. Ao se misturar com os sabores dos óleos gordurosos que se desprendem dos pedaços de carne na panela e com os sabores das diversas especiarias misturadas ao óleo, o vinho captura melhor o sabor ideal de qualquer carne. O aroma que emanava da combinação da carne, dos legumes e dos temperos, como tomilho, sal e pimenta, aguçou os sentidos de Shirou. Mesmo assim, ele se pegou pensando em possíveis soluções para realçar o sabor do prato. Seu subconsciente, usando a análise estrutural, o incitava a adicionar uma pitada de gengibre seco. Contudo, antes que Shirou pudesse refletir mais sobre o assunto, Jishir colocou o prato sobre o arroz fumegante e regou com 2 colheres de sopa de molho caramelizado. A leve cobertura de molho caramelizado praticamente fez o prato brilhar. O pedido está pronto, disse Jishir casualmente, colocando o prato diante do olhar expectante da mulher que Shirou se lembrava de tê-lo empurrado para o lado momentos antes.
A mulher tinha os cabelos castanho escuros presos em um rabo de cavalo que caía pelas costas, seus olhos amendoados estreitos fixos na colher de comida que segurava diante da boca. Ela soprou suavemente o vapor que emanava do prato fresco e invadiu suas narinas. Logo em seguida, um rubor coloriu seu rosto, fazendo seu corpo se contorcer de prazer. Suas coxas roçavam uma na outra, sua respiração saía em suspiros irregulares, até que finalmente levou a colher à boca, sentindo apenas euforia. Sem ser solicitado, Shirou desviou a atenção do cliente que recebeu o prato apresentado por Jishir e decidiu esperar até que a loja ficasse mais vazia antes de se aproximar de Soma ou Jishir, mas a sorte não estava do seu lado. Soma Yukiero estava de pé diante de Shirou, encarando nos olhos. Soma murmurou. Sinto que deveria te conhecer. Ei, pai! Soma chamou Jishir. Você o reconhece? Jishir endireitou as costas e sorriu afetuosamente na direção de Soma e Shirou. Assim que sorriu, abandonou seus deveres para com os clientes sem hesitar, afinal, a família era mais importante para ele. Embora desapontados, os clientes de Jishir sentiram a tensão no ar. Por isso, optaram por não apresentar queixa. Ei, pai, você não disse que os clientes vêm em primeiro lugar? Perguntou Soma, curioso. Este é um caso especial, disse Jishir enquanto caminhava até Shirou e Soma, colocando a mão na cabeça de Soma e bagunçando seus cabelos. Este Soma, Jishir apontou para Shirou, é seu irmão mais velho, Shirou Yukiera. Emiya. Shirou teria interrompido, mas sabia que seria extremamente insensível com sua família na frente dele. Soma o encarou com curiosidade, mas, assim como Jishir, não fez muito mais do que fitá-lo abertamente. Se Shirou fosse qualquer outra pessoa, teria muita dificuldade em se manter firme sob o olhar atento da multidão e da família ao seu redor, mas Shirou era Shirou. Contudo, isso não significava que Shirou tivesse como iniciar uma conversa amigável. Pelo olhar que Jishir lhe dirigia, Shirou percebeu que ele estava bastante curioso para saber o máximo possível sobre ele, mas Jishir também notara os olhares da multidão ao redor e não se sentia à vontade para abordar o assunto. Finalmente, Soma perguntou a única coisa que sabia para quebrar o silêncio. Você sabe cozinhar? Perguntou Soma. De alguma forma, Shirou não conseguiu evitar sorrir diante da pergunta audaciosa. Apesar dos olhares das pessoas ao redor, Soma havia feito uma pergunta que muitos da multidão poderiam considerar indelicada, mas Shirou a via apenas como uma maneira de conhecer melhor sua família. Sim, respondeu Shirou, coçando a nuca. Tenho alguma prática em viver sozinho desde pequeno. Shirou sabia que não estava mentindo. Depois da morte de Kiritsugu, ele acabou ficando sozinho, apesar das inúmeras vezes em que Taiga apareceu para lhe fazer companhia. Os olhos de Jishir se estreitaram. Você morava sozinho? Arriscou-se Jishir. Sim. Shirou hesitou ao responder, sem ter certeza se sua resposta provocaria uma reação negativa de Jishir. Jishir olhou fixamente para Shirou em silêncio, cerrando os punhos com força. Então quer tentar? Perguntou Soma ao perceber uma mudança no humor de Jishir. Cozinhar, quero dizer. Eu e meu pai estávamos tendo nosso 486º duelo culinário. Adoraria, respondeu Shirou, aceitando a oferta de Soma como uma forma de escapar. Posso usar sua cozinha? Nossa cozinha. Corrigiu Soma Shirou. Somos família, não somos? Acho que sim, respondeu Shirou com um leve sorriso. Shirou sabia que não havia mais volta, todos os olhares estavam voltados para ele enquanto se dirigia à cozinha. Por um breve instante, seus olhos percorreram o conteúdo da despensa e avaliaram os ingredientes disponíveis. Carnes, vegetais, laticínios e grãos, tudo estava lá e contabilizado. Você pode cozinhar o que quiser, disse Soma, prestativa. Shirou assentiu com a cabeça e pegou um avental da parede, amarrando na cintura. Shirou não sabia bem o que sentir naquele momento.
Uma parte dele queria corresponder às expectativas evidentes nos olhos das pessoas ao seu redor, mas outra parte, menos importante, queria aproveitar o tempo para se recompor. Bem, de qualquer forma, não importava mais, ele já estava em frente à tábua de cortar, os olhos percorrendo as várias facas à sua frente. Foi então que a imagem o atingiu como um soco no estômago. A visão de uma mulher ruiva de cabelos flamejantes sorrindo amorosamente para ele, os braços o envolvendo em um abraço caloroso. Mãe! Shirou balançou a cabeça e se virou para encarar Jishir. Posso usar essa faca? Shirou perguntou a Jishir, apontando sem ser solicitado para a faca mais sem graça e de aparência mais barata na prateleira. Seu cabo era de plástico, com 3 rebites de madeira prendendo o reforço e a lâmina de aço inoxidável. Jishir hesitou, com a expressão tensa, mas acabou cedendo, um sorriso melancólico adornando seu rosto. Vá em frente, disse Jishir. Shirou agarrou a faca e, assim que o fez, foi assaltado por memórias, pela terna história do dono da faca. Eu te amo, Jishir. As mãos de Shirou se moviam inconscientemente, seus dedos cavando e triturando 1 quilo de carne moída depois de temperá-la com um toque de pimenta caiena, pimenta do reino e uma pitada de sal. Em seguida, o vapor atingiu o rosto de Shirou, trazendo a fragrância de alho e cebola fritando de uma panela funda. Coma seus vegetais, Soma. Shirou preparou uma panela de água fervente, colocando pedaços de batata de cerca de 2,5 cm dentro dela, antes de começar a preparar uma mistura de repolho, espinafre e alface picados em uma tigela. Com os ouvidos atentos ao som do cronômetro, Shirou retirou a cebola e o alho que estavam fritando e começou a cozinhar a carne moída na mesma panela, para que ela absorvesse o sabor da cebola e do alho no óleo. Satisfeito quando a carne moída ficou dourada e crocante, Shirou adicionou novamente a cebola e o alho refogados e colocou uma xícara de tomates picados. Voltando sua atenção para a panela de batatas fervendo, Shirou usou uma peneira para escorrer a água quente, que havia ficado em repouso por meia hora em fogo alto. Em seguida, começou a amassar as batatas macias que restaram na panela, adicionando um punhado de ervilhas, milho e cenouras cortadas em pedaços pequenos. Shirou, você sempre será minha maior inspiração. Os olhos de Shirou brilharam, mas ele afastou essa sensação com um piscar de olhos, concentrando sua atenção na apresentação final do prato. Shirou espalhou uniformemente a carne moída temperada no fundo de uma assadeira de vidro e, em seguida, fez o mesmo com o purê de batatas cuidadosamente amassado, colocando-o sobre a carne moída. Polvilhando uma colher de parmesão sobre o purê de batatas, Shirou serviu o prato para Jishir e Soma, acompanhado da salada improvisada que preparou. Fatias de tomate, croutons e uma variedade de pimentões cobriam a salada. Coma todos os vegetais, eles fazem bem para você, disse Shirou involuntariamente, as palavras escapando naturalmente de sua boca. Jishir conteve uma pontada de nostalgia dolorosa e, hesitante, deu uma mordida na torta de carneiro à sua frente. Soma fez o mesmo logo em seguida. Não houve reação visível, Jishir e Soma continuaram a comer em silêncio. Nenhum dos dois parou, seus olhares vagos e focados unicamente no prato à sua frente. O murmúrio da multidão que observava não os distraía, a passagem do tempo era irrelevante. Foi somente quando estenderam a mão para mais uma garfada e perceberam que não havia mais nada para comer, que Shirou notou o leve tremor nos ombros de Jishir e a expressão nostálgica no rosto de Soma. Ao perceberem a mudança, as pessoas entenderam que não era hora de exigir comida e, uma a uma, deixaram o local de livre e espontânea vontade. Shirou ficou pensativo. Enquanto cozinhava, ele havia se imerso na história da faca que empunhava e preparado o prato mais familiar para ele. Um prato que ele agora reconhecia pela história da faca era um kisatsuki que era costumava fazer. Ela era uma chefe especializada em culinária ocidental, mas acima de tudo, era uma chefe que preparava seus melhores pratos para a família. E Shirou havia se inspirado nisso e incorporado à sua culinária. Estava delicioso, disse Jishir, com lágrimas brilhando nos olhos. Sim. Soma concordou,
virando o rosto. Embora não tenha sido dito explicitamente, aos olhos de Soma e Jishir, o vencedor do 486º duelo culinário já estava decidido. Shirou, 1. Jishir, 485. Soma, 0. Fico feliz que tenha gostado, mas... Os olhos de Shirou se estreitaram, sobrepondo-se à imagem de Satsuki o que era. Meu Deus, o jeito como os olhos dele se estreitaram era muito parecido. Nenhum de vocês comeu os vegetais. Capítulo 3. Se um objeto carrega as memórias queridas de seu dono, é possível transmitir os sentimentos ali contidos, capturando as emoções sentimentais deixadas para trás. Contudo, de que adiantaria isso para um indivíduo cuja realidade está tão distorcida que o bom senso já lhe falta? Essa é uma questão que continua a intrigar Shirou e Mia. Siga em frente. Por uma fração de segundo, uma luz azul pálida iluminou o quarto vago onde Shirou estava hospedado. No instante seguinte, uma faca simples, com cabo de plástico comum, foi delicadamente empunhada por Shirou. Por um tempo que pareceu uma eternidade, Shirou a encarou fixamente. Ele sabia a quem a faca pertencia, é claro que sabia. O terno afeto maternal de uma mulher de voz suave, dirigido a ele de dentro da faca, era inconfundível. No entanto, o que ele deveria fazer sabendo que seu caminho na vida seria o oposto do que sua mãe desejara para ele? Estar em segurança, ter um lar, ter amigos e uma família amorosa que cuidasse dele, era tudo que Satsuki o que era sempre quisera para ele. Que ironia que as coisas tivessem tomado esse rumo naquela noite de incêndio, condenando-o a uma vida de perigo constante. Ser um aliado da justiça. Não era exagero dizer que o caminho seria repleto de traições e sofrimento, tanto que até mesmo seu eu futuro foi forçado a enxergar a futilidade daquilo, e ainda assim ele havia prometido a si mesmo, no topo de uma colina de lâminas, que não se desviaria de seu caminho. Mesmo que você esteja certo, isso não significa que você esteja correto. Shirou cerrou os punhos e suspirou. Não existe um único método correto para resolver um problema, talvez ele pudesse encontrar algum tipo de meio termo. Seja como for, teria que deixar o assunto de lado por enquanto, já estava atrasado para o café da manhã e preferia chegar antes que Soma ou Jishir comessem toda a comida normal e o deixassem experimentar suas inusitadas criações culinárias. Ele preferia evitar que se repetisse o incidente com o bacalhau, geleia, manteiga de amendoim e molho de soja sobre o arroz, coberto com um misterioso tempero em pó. Com um movimento rápido da mão, a faca que ele havia traçado desapareceu quando Shirou saiu da sala e se dirigiu para a cozinha. Jishir não está aqui? Perguntou Shirou, puxando uma cadeira para si mesmo bem em frente a Soma. Papai, né? Os olhos de Soma se voltaram para Shirou e se desviaram do prato de café da manhã vazio à sua frente. Ele saiu em outra viagem. Pode demorar um pouco desta vez também. E você está bem com isso? Faz apenas 2 semanas que cheguei aqui. Soma se levantou e bocejou, levando a mão à boca. Foi importante, Soma balançou a cabeça. Além disso, ele saiu sabendo que somos capazes de administrar o restaurante e o que era sozinhos, disse ele com confiança. Isso vindo de alguém que perdeu 488. Não, quero dizer, 489 vezes para o próprio pai, respondeu Shirou secamente. Soma deu de ombros enquanto Shirou bebia um copo de leite e começava a mexer nos ovos com bacon. Tudo conforme o planejado, respondeu Soma, imperturbável. A batalha de ontem foi apenas um teste, mas da próxima vez, a vitória será minha. Agora, se ao menos aqueles urbanistas parassem de tentar tomar nossa loja. Planejadores urbanos? Perguntou Shirou enquanto se levantava e guardava a louça na pia do balcão. Há muito tempo, os planejadores imobiliários urbanos vinham pressionando Jishir para que vendesse o restaurante e o que era, que seria demolido e reconstruído para algo mais útil. No entanto, Jishir sempre se recusou a fazer isso, e até mesmo Soma.
Atualmente, os planejadores urbanos ainda aparecem diariamente para importunar Soma e Jishira a venderem o estabelecimento. Era a moça de ontem à noite, respondeu Soma, dando de ombros. Mas não me lembro bem do nome dela. Yako ou algo assim. Era Yaeko, e isso não é meio grosseiro, ele interrompeu. No fim das contas, tudo que os planejadores urbanos estavam tentando fazer era negociar. Por mais persistentes que fossem, ainda era bom ser, pelo menos em certa medida, educado. Ah, vamos logo chegar na loja. Temos que abrir às 7, e Soma sorriu enquanto se virava para Shirou. Você vai me ajudar a cozinhar hoje, ou pelo menos espero que possa. Desde que o papai voltou, temos recebido muito mais clientes, explicou Soma. Sem problemas. Eu ajudo, concordou Shirou. Além disso, ele gostava bastante de cozinhar em geral. Após terminar um pequeno café da manhã, Soma pegou as chaves perto da porta e calçou os sapatos, com o uniforme pendurado nas costas. Ele fez um gesto para que Shirou se apressasse e, juntos, saíram em direção ao restaurante Yukiera. Para minha surpresa, estava completamente vandalizada. Até mesmo a placa da frente foi pintada de branco, tornando impossível sequer ler o nome Restaurante Yukiera impresso na parte superior. Os olhos de Shirou se estreitaram. A placa do Yukiera estava inclinada, com tinta borrada por toda a superfície e escorrendo sobre as cadeiras e mesas viradas que Soma e Jishir mantinham do lado de fora para a conveniência dos clientes. Quando Shirou olhou mais de perto, também percebeu que o estrago se estendia a partes do telhado, pequenos pedaços de vidro quebrado de alguns copos deixados ali ainda se desfaziam. Os olhos de Shirou então seguiram o rastro de destruição direto para a cozinha dos fundos. O rosto de Soma permaneceu impassível, porém suas mãos o denunciaram. Com os punhos cerrados, as mãos de Soma tremiam enquanto seus nós dos dedos ficavam brancos. Lentamente, Soma avançou para a cozinha, seus olhos percorrendo os eletrodomésticos quebrados, desviando dos obstáculos em seu caminho. Soma parou em frente ao freezer, e Shirou já podia prever o que ele veria. A carne, toda a carne do restaurante, havia sido pisoteada e destruída. Bem, está um pouco deteriorado aqui, não é? Uma mulher acompanhada por dois homens apareceu na entrada. Espero que possam me servir um prato de carne. Shirou foi o primeiro a receber e inspecionar os visitantes. Seus circuitos se iluminaram por um instante, o suficiente para atrair prana para seus olhos. Como ele esperava, vestígios de vidro quebrado e tinta ainda estavam presos sob as solas dos pés dos dois homens que acompanhavam a mulher na loja. E se não? A raiva permeava as palavras de Shirou. Então, receio que você terá que fechar as portas, não é? A mulher dirigiu sua resposta a Soma, que acabará de sair da cozinha. Se você não conseguiu atender ao pedido de um cliente, não foi? A senhora estava se referindo a algum acordo que devia ter feito com Soma há algum tempo, pois uma luz brilhou nos olhos de Soma. Ao pensar nisso, o lábio de Shirou se contraiu. Era a mesma coisa em todo lugar, pensou ele. Os mesmos atos de engano e táticas desonestas para causar sofrimento aos outros apenas em benefício próprio. Então, após refletir um pouco, lembrou-se da promessa que Soma fizera no dia anterior. Logo em seguida, fez uma careta. Se Soma não conseguisse atender ao pedido de um cliente, ele fechava a loja. Bem, hoje não. Shirou deu um passo à frente antes que Soma pudesse falar. Ele imaginou que fosse algo inerente ao papel de irmão mais velho, mas energia e confiança emanavam dele. Receio que terei que pedir que se retirem. Shirou permaneceu sério diante das pessoas à sua frente. Como podem ver, a loja ainda não está aberta, e exigir atendimento nessas condições é deplorável. Quem havia influenciado Shirou a ele, refletiu internamente. Ele jamais teria usado tais palavras em outras circunstâncias. De deplorável, exclamou a mulher, indignada. Se como você ousa,
Vê seu vândalo. A mulher parou um instante para se acalmar. Insultar uma cliente, este restaurante não tem vergonha nenhuma. E suponho que você e os homens atrás de você, com cacos de vidro e tinta ainda grudados nas solas dos sapatos, saberiam o que é vergonha, respondeu Shirou. A mulher cedeu, o rosto corado. Rapidamente, lançou um olhar fulminante para os dois atrás dela, perplexa com a estupidez deles. Por que ainda usavam os mesmos sapatos? Balançou a cabeça e voltou a encarar Shirou, recuperando a compostura. Esses dois tinham assuntos a tratar antes de chegarem aqui, ou será que este restaurante não só insulta os seus clientes, como também duvida deles? Não importa o que você pense. Vou pedir mais uma vez que você se retire. Shirou permaneceu irredutível diante das acusações da mulher. Caso contrário, eu mesmo terei que tomar providências. Shirou liberou um pouco de sua intenção assassina, e a mulher sucumbiu à pressão. Yaeko sussurrou um dos dois homens no ouvido da mulher. Ele é perigoso. Não podemos desistir agora, sussurrou Yaeko de volta. A tensão era palpável. Só quando Soma colocou a mão no ombro de Shirou é que ela se dissipou. Você disse que queria um prato de carne, disse Soma, com os olhos brilhando. Então é um prato de carne que você vai ter. Ao cozinhar, sempre foi melhor determinar a qualidade dos alimentos pelo cheiro, cor e até mesmo pela textura antes do uso. Isso valia para a maioria das carnes, pois era possível avaliar o estado geral do produto. Sendo assim, Shirou não tinha esse luxo, pois, independentemente de qualquer coisa, as carnes armazenadas nos congeladores e refrigeradores estavam destruídas ou contaminadas, tornando-as impróprias para consumo. Ele colocou a mão sobre o queixo e começou a pensar, seus olhos eventualmente pousando na pilha de carnes menos saborosas que o restaurante Yuki costumava evitar, preferindo cortes mais magros. No entanto, Soma já havia tomado a iniciativa e estava lentamente separando os produtos de carne que podia e os que não podia usar. Eles destruíram tudo, disse Shirou, franzindo a testa enquanto olhava ao redor. Não só a cozinha não escapou do mesmo destino do salão de jantar, como até alguns eletrodomésticos pareciam danificados. Foi isso que fez com que Soma interrompesse momentaneamente seus preparativos, antes de agir em silêncio como se nada tivesse acontecido. A essência de um restaurante residia em seus equipamentos. Em um restaurante como o de Yuki bastava observar o número de clientes que recebia diariamente para imaginar a quantidade total de pedidos. Assim, como em outras redes de fast food, os equipamentos que permitiam o preparo rápido dos alimentos eram imprescindíveis. Considere, por exemplo, o processo de bater ovos com massa e outros ingredientes. O que normalmente levaria cerca de 10 minutos para misturar uniformemente em uma tigela cheia de ingredientes, com um batedor de ovos estacionário, levava apenas alguns instantes. Espero que ambos se lembrem de que este prato deve conter carne, disse Yaeko, fingindo polidez para não ser insulto. A cozinha não era separada do salão principal por uma parede, então era possível que outras pessoas e os clientes vissem o chefe trabalhando. Nesse sentido, os dois guardas que acompanhavam Yaeko estavam admirando o próprio trabalho. Eles haviam se certificado de vasculhar minuciosamente todos os produtos armazenados nas geladeiras e até mesmo nos armários de temperos. Ao vê-los, Yaeko não conseguiu conter um sorriso irônico antes de se inclinar e sussurrar: como vocês dois ousam ter essa arrogância? Pelo tom de voz, era evidente que ela ainda estava frustrada com o que havia acontecido momentos antes. Era simplesmente absurdo. Que tipo de criminoso retorna à cena do crime vestindo as mesmas roupas? Aparentemente, seus dois guarda-costas. Se não fosse por isso, ela não teria se sentido tão ameaçada pelo outro rapaz mais velho, Shirou Yuki, se bem se lembrava. Antes de ordenar que seus guarda-costas saqueassem o restaurante Yuki, ela de fato ouvirá falar da chegada do filho mais velho do dono do restaurante. Contudo, ela não esperava que ele possuísse uma aura tão cruel e dominadora. Era como se ele tivesse voltado forjado por alguma experiência absurda de vida ou morte. O exército,
talvez? Ou quem sabe alguma organização clandestina como a Yakuza. Ela estremeceu por razões que não conseguia nomear facilmente. Era só que, ao olhar para Shirou, sua última suposição a fez estremecer, já que, de certa forma, ela conseguia ver nele alguém familiarizado com os círculos do submundo. Ela mesma já havia tido contato com eles, mas era apenas um grupo menor, subordinado ao principal grupo da Yakuza Fujimura. De qualquer forma, foi a maneira como ele reagiu aos seus guarda-costas no primeiro contato. Shirou não só não demonstrou qualquer preocupação em lidar com homens que provavelmente tinham o dobro da sua idade, como também foi capaz de discernir os fragmentos de vidro presos nas solas dos sapatos dos guarda-costas dela. Tal coisa significava que ele era observador ou conhecia pessoas que exibiam esse tipo de comportamento. Nem é preciso dizer que, além da provocação anterior a oferecer um prato de carne, ela permaneceu quieta e submissa depois que o olhar de Shirou recaiu sobre ela. Soma, disse Shirou ao sair da câmara frigorífica. Encontrei alguns vegetais que podem ser aproveitados, disse ele antes de coçar a cabeça. Além disso, receio que a maioria dos cogumelos que tínhamos em estoque não possa mais ser usada. Após isso, era possível ver pela porta aberta da câmara frigorífica que a maioria das frutas e verduras armazenadas lá dentro estava espalhada pelo chão. Algumas estavam amassadas e enegrecidas, mas a maioria estava pisoteada sob os pés pesados. Está ótimo, disse Soma enquanto colocava todos os seus preparativos sobre uma mesa. Como Shirou havia pensado antes, Soma de fato usava os pedaços de carne que normalmente seriam descartados, em favor de produtos melhores. O ponto crucial sobre esses pedaços, porém, era o alto teor de gordura saturada. A gordura, para a maioria dos animais e pessoas, era desejada pelo corpo por ser uma fonte de energia facilmente armazenada na forma de tecido adiposo. Assim, a gordura possuía um sabor muito intenso, já que os receptores da língua são altamente sensíveis a ela. No entanto, para a maioria das pessoas, consumir muita gordura não era uma opção para quem se preocupava com a saúde, pois o colesterol presente nela poderia obstruir artérias e veias, caso fosse consumido em grande quantidade. Foi por isso que tanto Soma quanto Jishir separaram as carnes mais gordas das magras. Ao fazer isso, o sabor se perde um pouco, mas, por outro lado, ambos usavam especiarias e ervas para compensar. Deixe o prato de carne comigo, disse Soma com confiança. Como alguém que convivia com Soma há mais de uma semana, Shirou podia afirmar com segurança que conseguia ler as expressões do irmão mais novo. Dessa forma, determinou que, embora Soma ainda parecesse bastante animado, na verdade, sentia um certo orgulho por dentro. Mesmo que o restaurante Yukiera estivesse reduzido a tal situação, ele queria provar que, acontecesse o que acontecesse, o restaurante Yukiera não era um lugar para ser subestimado. Nesse sentido, Soma jurou impressioná-los usando apenas os ingredientes que a loja tinha à mão. Era uma ideia que Rin ou Luvia talvez não conseguissem compreender completamente. A ideia era bem simples. O orgulho de um homem. Até ele conseguia entender essa ideia, já que talvez tivesse orgulho de seus próprios ideais. Então eu cuido de algumas das partes, disse ele. Se Soma fosse preparar o prato de carne, ele poderia fazer uma salada como acompanhamento com os alimentos que havia resgatado da caixa térmica. Soma assentiu com a cabeça, e os dois então foram trabalhar em seus respectivos pratos. Com Soma, as únicas porções de carne aproveitáveis que ele conseguirá reunir eram as fatias finas de bacon de porco com grandes faixas de gordura branca nas partes superiores, que comprará antes de ir à loja. Nesse sentido, ele franziu a testa, pois não havia muito que pudesse fazer apenas com as fatias. Embora o bacon e a gordura fossem bons por si só, não tinham o impacto necessário para garantir que aqueles corretores de imóveis insistentes nunca mais voltassem. Um brilho surgiu em seus olhos quando ele notou algumas batatas amassadas em uma caixa no canto mais distante da sala. Pensando por um segundo, ele sorriu ao ter uma ideia. Quanto a Shirou, ele pegou uma das tábuas de corte da bancada e prontamente dispôs os ingredientes ao lado dela. Tendo crescido com Kiritsugu,
Era ele quem preparava todas as refeições, pois não confiava nem em Taiga Fujimura nem em Kiritsugu para cuidar da cozinha. Não depois da primeira vez em que a casa quase pegou fogo. Pegando algumas cenouras, ele começou cortando-as em cubinhos finos e compridos, que depois usaria para polvilhar sobre a alface romana. Além das cenouras e da alface romana, ele também havia tirado da geladeira maçãs, cebolas, queijo parmesão e um pimentão vermelho. Depois das cenouras, a próxima coisa que ele cortou foram as maçãs em pequenos pedaços do tamanho de peças de Lego. O que tornava uma salada mais apetitosa era justamente a sua aparência. Por isso, nenhum restaurante ou loja ousaria chamar uma mistura de vegetais de salada. Por exemplo, se alguém pegasse uma cenoura inteira e um talo de aipo, e os misturasse imediatamente com uma folha inteira de alface, isso poderia ser chamado de salada? Na verdade, seria mais preciso chamar de cesta de vegetais. Cortar o resto dos pedaços da salada não demorou muito para ele, que já tinha anos de prática na cozinha. Pegando uma tigela pequena, ele começou a montar a salada, colocando as folhas mais grossas de alface romana perto das bordas, em seguida, dispondo as folhas menores no centro. Logo depois, espalhou por cima as cenouras picadas, os pimentões, as cebolas roxas e as maçãs em cubos. Por fim, ralou pedacinhos de parmesão ralado. A apresentação em si já foi suficiente para atrair a atenção de Yaeko e de seu guarda, mas eles se sentiram seguros, pois não se tratava de um prato de carne de verdade. Ele não deu muita atenção a isso, pois passou para a etapa mais importante da preparação da salada. De modo geral, a melhor parte de uma salada não está nos vegetais e frutas em si, mas sim no seu ingrediente essencial, o molho. Pode-se argumentar que o molho é o principal componente do sabor de uma salada. Caso contrário, qual seria a diferença entre uma salada e simplesmente comer vegetais crus? Não haveria muita diferença. Olhando para Soma, ele pôde ver, de forma geral, que Soma estava trabalhando com bacon de porco e batatas. Havia outros ingredientes por perto também, mas isso não importava. O que importava era que o prato de carne que Soma estava preparando levava porco. Ele ponderou por um momento, tentando decidir qual molho seria o melhor para acompanhar a salada depois de ter comido algo à base de carne de porco. Como regra não escrita, a maioria das pessoas comia a salada por último. Até mesmo Rin e Saber faziam isso. Rin admitiu que comia a salada por último para aliviar a culpa de ter comido muitos doces e calorias. Saber, no entanto, não dava a mínima. A mulher era como um aspirador de pó, com um estômago sem fundo. Ainda assim, o ponto principal era que ele precisava de um molho que combinasse com um prato de carne de porco. Por isso, descartou a ideia do molho César, já que esse molho específico combinava melhor com pratos à base de frango. O molho grego também estava fora de questão, pois ele não tinha o cuscuz necessário para dar o toque grego. Ele só chegou a uma resposta quando percebeu a expressão azeda que se formou no rosto de Yaeko, resultado da apreensão que ela sentia enquanto observava Soma. Algo azedo poderia funcionar como molho. Um instante depois, me veio à mente um molho específico. Com isso, ele acabou terminando o acompanhamento justamente quando Soma colocou o prato de carne que havia preparado no forno para assar. Olhando um para o outro, ele acenou rapidamente com a cabeça enquanto Soma sorria. Parece que tudo correu bem por aí, elogiou Soma, olhando para a salada. Bem, não é nada de extraordinário, disse ele. Fazer a salada em si não é algo difícil para ninguém. Soma curvou os lábios num sorriso irônico. Mas fazer um molho para a salada do zero não é fácil, disse ele. De fato. Se não houver cuidado ao preparar o molho, as proporções ficarão desiguais, comprometendo o sabor desejado. Seria como adicionar sal ou açúcar em excesso durante o preparo de um bolo, arruinando todo o prato. Você parece confiante, disse ele após um instante. Exatamente como era de se esperar, Soma não parecia estar nem um pouco preocupado com o resultado do seu prato. É uma especialidade do Yukiera, respondeu Soma como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Em seguida, olhou para o relógio na parede oposta. Deve ficar pronto em uns 10 minutos, 20 no máximo. Espero que você se lembre que é um prato de carne, disse Yaeko após as duas interromperem a conversa. Os dois guardas ao lado de Yaeko ficaram tensos quando Shirou voltou seu olhar na direção deles. Naturalmente, disse Soma. A apreensão voltou a tomar conta do olhar de Yaeko antes que ela lançasse um olhar cético para seus dois guardas. Tem certeza de que vocês dois arruinaram tudo? Sim, senhora, sussurraram as duas. Então vocês duas têm certeza de que não sobrou carne na loja, insistiu Yaeko. Com a pergunta sussurrada, os guardas apenas estremeceram, sem conseguir se lembrar com precisão. Acho que sim, senhora, disse um deles. Contudo, quem falou estava longe de ter certeza, com o peito estufado e o olhar fixo no chão. Yaeko roía as unhas. Era um hábito que ela pensava ter abandonado, mas em momentos de grande tensão e estresse, se pegava recaindo nele sem perceber. Foi nesse momento que um terceiro guarda entrou na loja e sussurrou algo em seu ouvido. Ela o afastou com um gesto de mão, e os dois guardas se tornaram três. Para seu desgosto, ela notou que esse terceiro guarda também não havia trocado os sapatos, que ainda tinham cacos de vidro e outros pedaços presos nas solas. O tempo passava enquanto o sol começava a se pôr no alto. De fato, havia até algumas pessoas que passavam em frente ao restaurante. Clientes habituais, pelo que Soma disse. No entanto, ao verem a placa de fechado na entrada, essas pessoas foram embora depois de alguns instantes, coçando a cabeça, pois estavam ansiosas para experimentar um prato do Jishir. De qualquer forma, provavelmente não poderiam saborear tal prato, já que Jishir estava ausente do restaurante. Está feito, disse Soma após um instante. Acenando com a cabeça, Shirou terminou de comer o resto da salada, adicionando alguns croutons que ele mesmo havia feito torrando o pão repetidamente, em seguida, esmagando-os em pedaços menores, do tamanho de uma mordida. Soma pegou um prato com as bordas dobradas para evitar derramamentos e colocou o prato de carne sobre ele antes de aplicar uma camada de molho por cima. O prato de carne parecia ser uma espécie de rocambole, com um bacon servindo como revestimento externo para o recheio. Um pedaço de barbante era usado para manter as fatias de bacon no lugar durante o cozimento. Peguei você, porco. Soma não disse mais nada enquanto colocava o prato na frente de Yaeko. Eu pedi para você me servir um prato de carne, e Yaeko cruzou os braços. Um restaurante como este não tem a menor chance de se comparar a restaurantes de primeira linha ou hotéis de luxo como os que eu ajudei a construir. Este restaurante nem merece existir. O aroma da comida subiu até as narinas de Yaeko, e seu rosto corou inevitavelmente. Antes de chegar ao restaurante o que era, ela não havia comido nada, pois acreditava que tudo seria rápido demais. O restaurante, se não conseguisse lhe servir sequer um prato de carne, seria obrigado a fechar as portas. Soma grunhiu. Então, este prato vai dizer se o restaurante o que era merece ou não existir, disse ele. Shirou, que estava ocioso no início da conversa, colocou a salada que havia preparado ao lado do gotchapor de Soma. Isso ajudaria a manter um bom nível de nutrição, embora apenas as batatas do gotchapor de Soma já fossem suficientes. Com cuidado, Yaeko segurou o garfo que lhe foi oferecido e mordeu o gotchapor, uma onda de vapor que se acumulava em seu interior atingindo seu rosto. Sua boca começou a salivar, mas ela se recusou a demonstrar qualquer entusiasmo enquanto levava um pedaço à boca. Silêncio. A boca de Yaeko se abriu, e só então ficou evidente que ela estava salivando, com pequenos fios de saliva grudando momentaneamente em seus lábios. Seu rosto ficou quente, suas pernas se cruzaram enquanto seu corpo estremecia, uma sensação de formigamento percorrendo seu corpo e a fazendo arfar. Seu peito subia e descia com força, o ritmo de sua respiração aumentando junto com a vermelhidão de suas bochechas, que se tornaram um vermelho vivo.
Enquanto mastigava, uma fina camada de suor parecia cobrir completamente sua pele, dando-lhe um brilho que realçava suas curvas femininas. Shirou tossiu na mão, corando e se sentindo completamente perdido após ver tal reação. Que diabos estava acontecendo? Ela estava gemendo? Ele nunca tinha visto nada parecido. Claro, já havia cozinhado para muitas pessoas no passado, saber, Rin, Taiga, Kiritsugu e muitos outros, mas nunca vira alguém agir daquela forma. Era só comida, não era? Para ter certeza, ativou sua análise estrutural, uma habilidade que lhe permitia discernir completamente um objeto, e encarou criticamente o porco Gotcha. Não encontrando nada de errado, não pôde deixar de esfregar os olhos e torcer para que tudo não passasse de uma ilusão. Não. Não é uma ilusão. E a Eco estava esfregando as pernas uma na outra, com uma expressão um tanto lasciva e excitada enquanto continuava a mastigar. Nesse ponto, Shirou começava a acreditar que o Mago Marechal o havia enganado e o arrastado para uma dimensão idêntica à sua, com a única diferença sendo esta. Mesmo assim, por mais que quisesse acreditar nisso, tinha certeza de que teria percebido se o Mago Marechal tivesse tentado algo contra ele. Portanto, deixou essa teoria de lado por enquanto, desviando o olhar para o lado para evitar encarar Yaeko e impedir que seu raciocínio baseado no bom senso e na realidade fosse abalado. Parece que você está gostando disso, disse Soma com a maior seriedade. Shirou olhou para Soma incrédulo. Como ele não havia sido afetado por aquilo? Ele não conseguia parar de pensar. Em seguida, Soma explicou o segredo do tempero e do método de preparo. Primeiro, Soma amassou as batatas até formar uma pasta fina antes de misturá-las com os cogumelos e as cebolas picados. As cebolas são naturalmente fibrosas, mas seu sabor tem um leve amargor. Por isso, elas são adicionadas para aumentar o dulçor. Essa é a razão pela qual as pessoas marinam a carne com cebola e alho antes de prepará-la. Isso não só amacia a carne, como também intensifica o sabor. Em seguida, após misturar os cogumelos e as cebolas com as batatas amassadas, ele enrolou as fatias de bacon em volta deles e levou ao forno por 10 a 20 minutos. As batatas e os cogumelos são naturalmente fibrosos, como mencionado anteriormente. Por isso, absorvem muito bem a gordura liberada pelo bacon no forno. Forma-se uma casquinha crocante por fora e uma casquinha macia por dentro. Remexendo-se com as bochechas coradas, ela exclamou teimosamente: "Você não pode chamar isso de prato de carne", enquanto tirava suas sapatilhas, revelando suas meias pretas. No entanto, mesmo enquanto ela falava, o garfo em sua mão se moveu para pegar outro pedaço. "Oh, o que você está fazendo?", perguntou Yaeko, indecisa. Soma havia pegado o prato da mesa e o segurava na mão. "Se você quiser mais, prometa-me que não voltará a atacar este restaurante", disse ele. Uma expressão de incredulidade surgiu no rosto de Yaeko. Quem prometeria uma coisa dessas? Ela gaguejou. "Tudo bem então", disse Soma indiferentemente enquanto caminhava com o prato na mão em direção ao lixo. "É um desperdício, mas não tenho escolha." "Espere", gritou Yaeko, estendendo o braço ao perceber para onde Soma estava indo. Nesse momento, parecia que a salada que Shirou havia preparado tinha sido completamente esquecida, mas a pessoa em questão não pareceu se importar, exibindo uma expressão incrédula. O restante do ocorrido se deu exatamente como Shirou havia previsto. Yaeko prometeu nunca mais atacar o restaurante Yukiera, e Soma então permitiu que ela e os guardas que a acompanhavam terminassem de comer o gotcha pork. Cada um deles levou um garfo cheio de gotcha pork à boca, os três tremendo e murmurando baixinho enquanto mastigavam. De repente, por um instante que pareceu breve. "São roupas." Enganado. Shirou batia com a cabeça na mesa. Aquilo não podia ser real. O que ele tinha visto era quase como um orgasmo gastronômico. A realidade que Shirou conhecia naquele momento parecia ter se quebrado para sempre.
Quando Yaeko e seus guardas finalmente recobraram os sentidos e voltaram seus olhos para a salada que Shirou havia preparado, ele já havia saído pela porta há muito tempo, ignorando o arrepio que percorreu sua espinha enquanto uma voz sensual parecia gritar com um gemido: vinagre balsâmico. Que porra é essa? Não, sério. Que porra é essa? O dia seguinte chegou, e Shirou ainda massageava as têmporas, tentando entender o que havia acontecido no dia anterior. A única novidade era que Jishir decidirá partir em outra viagem, deixando-o sozinho com Soma mais uma vez. Ainda era cedo pela manhã, e ele tinha certeza de que Soma tinha acabado de ir ao restaurante o que era, portanto, concluiu que ele estava sozinho em casa. Sentando-se, ele fechou os olhos e começou a praticar o que havia aprendido em sua luta com Arshir, e as muitas coisas que aprenderá na Torre do Relógio. Uma magia conhecida como prana pulsava por seu corpo, padrões semelhantes a interfaces surgindo em sua pele e percorrendo seus braços, onde se transferiam para uma panela de metal encontrada em seu quarto. Não era incomum encontrar tais utensílios de cozinha no quarto em que estava hospedado, já que era um quarto de hóspedes que tanto Jishir quanto Soma usavam como depósito antes de sua chegada. A decisão de deixar a Torre do Relógio e visitar a casa de Jishir foi em parte motivada por sentimentos de culpa. Ele realmente não se lembrava de Jishir, mas foi justamente por isso que pôde ver a dor nos olhos do rapaz. E sendo ele quem era, não podia permitir que o homem continuasse a sofrer. Portanto, se sua presença ali fosse suficiente para aliviar essa dor, que assim fosse. Mesmo assim, não foi meio redundante Jishir ir embora de repente semanas depois de ter chegado? Pelo jeito que Jishir estava agindo antes, ele não achava que o homem realmente fosse embora. Portanto, devia ser por algum assunto importante. Deixando o assunto de lado por enquanto, ele voltou a se concentrar no treinamento. Com um movimento rápido na frigideira reforçada, assentiu com a cabeça, satisfeito, ao sentir sua robustez. Não era uma arma, mas agora podia muito bem servir como uma. Alguém bateu à sua porta, assustando-o momentaneamente antes que ele se acalmasse. Pensando bem, ele não tinha certeza de quem gostaria de encontrá-lo tão cedo pela manhã. Entre, disse ele após refletir por mais um breve instante. Soma empurrou a porta, com uma expressão complexa no rosto. Shirou ficou surpreso por um instante. A menos que Soma tivesse apenas ido à loja e voltado, ele não deveria ter retornado para casa tão cedo. Isso significava que algo devia ter acontecido. Encontrei meu pai perto da loja, admitiu Soma. Os olhos de Shirou se arregalaram. Ele pensava que Jishir já tinha ido embora. E? Perguntou Shirou. Ele decidiu fechar a loja por 2 ou 3 anos, disse Soma antes de revelar uma espécie de documento. Mais precisamente, era um documento de transferência para uma escola de culinária. Academia Tsukuki. Você pretende se transferir? Perguntou ele. Soma assentiu com a cabeça, hesitante. O problema é que papai não tinha certeza se você queria vir, já que você estaria numa série mais avançada que a minha, mas mesmo assim ele fez a papelada. Soma entregou os papéis para Shirou ler. Dando uma olhada rápida no material, Shirou ergueu uma sobrancelha. Ano mais velho? Diz aqui que eu ainda seria considerado um calouro, já que é minha primeira vez lá. Ah, é, disse Soma. Você não leu as letras miúdas, não é? Disse Shirou. Ler as letras miúdas não era algo que a maioria das pessoas fazia, então Shirou não podia realmente culpar Soma por isso. No entanto, muitas vezes ele ouvirá de conhecidos que assinavam documentos sem lê-los atentamente. Eventualmente, esse hábito lhe traria problemas. Você realmente deveria começar a ler essas coisas com mais atenção, advertiu ele. Soma riu antes de coçar a nuca de maneira semelhante ao próprio Shirou. Mesmo agora, se alguém colocasse Shirou e Soma lado a lado, as semelhanças entre os dois seriam simplesmente inegáveis. O cabelo, a cor da pele e até mesmo os olhos, havia muita similaridade.
Balançando a cabeça ao pensar nessas coisas, Shirou se levantou da escrivaninha onde estava sentado e colocou a panela de volta no gancho da parede esquerda. Pelo menos vou dar uma olhada, disse Shirou. Ao ver a expressão no rosto de Soma, ele percebeu que parte da hesitação de Soma em se transferir para Totsuki se devia a ele. Entender isso foi o motivo pelo qual ele decidiu, pelo menos, acompanhar Soma. Que bom ouvir isso, disse Soma antes de vasculhar suas malas e entregar a Shirou um formulário de inscrição. Ainda bem que papai preparou tudo com antecedência. Eu pensei que ia apenas dar uma olhada. Shirou sorriu ironicamente. Analisando e me candidatando, não há muita diferença entre os dois. Ainda existe um exame de admissão ou algo do tipo, argumentou Soma. Soltando um suspiro, Shirou percebeu que não era do tipo que discutia. Era por isso que Rin e Luvia conseguiam convencê-lo tão facilmente a fazer o que qualquer uma das duas queria. Só saber, com sua personalidade direta, não o mandaria sem necessidade. Embora, quando ela queria comida, a situação fosse bem questionável. Momentos depois, Shirou se vestiu e se preparou para sair. Somo esperava perto da porta, carregando uma pequena maleta nas costas com uma das mãos. Ao vê-la, Shirou reconheceu-a como o conjunto de utensílios de cozinha que Jishir guardava no depósito da cozinha. Talvez precisemos disso, foi tudo o que Soma disse para explicar. Dando de ombros, os dois seguiram em direção à academia localizada no endereço indicado, parando ao perceberem uma comoção próxima aos portões da academia. Um homem implorava a um guarda, puxando a manga da camisa dele e gritando por mais uma chance. A cena foi bastante chocante, ainda mais para Soma, que pareceu completamente surpresa com o prédio gigantesco atrás do guarda. Afinal, a Academia Totsuki era a escola de culinária número 1 do país.